Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e o assunto agora psicopatias e as redes sociais. Comigo no estúdio está o psicanalista Daniel Francis. Daniel, obrigado pela sua presença de novo aqui no Lente Aberta. Grato, fico muito feliz de ser convidado novamente. Daniel, vamos começar pelo básico. O que é psicopatia? A psicopatia é um distúrbio de comportamento. Necessariamente ele não transforma a pessoa numa pessoa antissocial, como é a esquizofrenia, a paranoia, que essa pessoa tem que ser meio que isolada da sociedade. Então, na psicopatia é muito difícil que nós consigamos diagnosticar que essa pessoa porque ela vai estar dentro do nosso ambiente até que ela emane o processo psicopático que ela tem, que daí são de vários níveis também. Normalmente, quando a gente fala de psicopatas, a gente pensa em pessoas que têm um comportamento errático, um comportamento que foge àquilo que é aceito pela sociedade como normal. E entre essas pessoas, a gente poderia citar, por exemplo, eu digo de maneira leiga, ok? O maníaco do parque, por exemplo. Sim. Que não tem a menor empatia pelas vítimas. Pelo contrário, ele sente até um certo orgulho de ter feito o que fez. É mais ou menos isso? Sim. O psicopata, ele é uma pessoa basicamente sem complexo de ética, sem princípios morais. Para ele, as atitudes que ele toma são atitudes totalmente, para ele, né, no caso, normais, e ele não sente remorso do que ele fez. Então, eles são pessoas literalmente frias. Como eu disse, essas pessoas elas podem estar no nosso convívio, seja numa escola, seja no ambiente aqui de uma emissora, seja no dia a dia da rua, e ela vai agir conforme o seu interesse. Então, necessariamente, às vezes, quando a mídia as expõe demais e começa a expor casos de psicopata, no fundo nós estamos incentivando que outros surjam. Que aquilo que em nós é mantido, vamos dizer assim, numa caixa preta guardada no interior da nossa existência, o psicopata solta. Quer dizer, a nossa grande diferença, se a gente fosse pensar do psicopata, é que nós pensamos, o psicopata realiza. Ou seja, nós podemos ter uma ideação de matar alguém. O psicopata não tem essa ideação, ele mata alguém. Ele mata, ele vai até o finalmente, porque o intuito dele é cumprir a missão que o cérebro dele ordenou. Então ele tem uma reação em cadeia até que aquilo se realize. Como ele não sente remorsos, ele vai realmente realizar isso das formas mais ardilosas. Então é um erro crasso quando a gente pensa que o psicopata, nossa, é um burro, é uma pessoa despreparada, desqualificada. Impossível imaginar uma pessoa que consiga tramar, como Susan Richthofen, a morte dos pais, sendo uma pessoa despreparada. Ela é ardilosa, ela é capaz, ela é articuladora, ela tem verve, ela tem o princípio da oratória. Então, eles são extremamente habilidosos. Isso é preocupante. Sim, porque, como eu disse, ele pode estar aqui, ele pode estar na casa ao seu lado. Então, só que nós não conseguimos diagnosticá-lo porque, no fundo, como todas as pessoas têm um pouco dentro de si de uma certa, digamos assim, maldade, nós todos temos esses resquícios de dizer, eu odeio o clube, se eu encontrasse aquele jogador na rua eu matava, Só que nós não vamos realizar. Se amanhã eu encontrar, alguma pessoa que me fez mal e tudo, o máximo que nós vamos fazer é virar o rosto. O máximo é dizer um palavrão, o máximo é nos afastar dela. O psicopata não. E, inclusive, ele não vai agir em público. Ele vai conseguir fazer isso de uma forma em que ele fique camuflado pela própria estrutura para que ele tenha o seu segundo prazer, que é ser procurado. Que é ser exatamente questionado, quero ver agora como é que vocês conseguem descobrir se que aquilo que aconteceu fui eu mesmo que fiz. A gente vê muito esse tipo de personagem nas séries de TV, né? E algumas são muito bem elaboradas, buscando justamente os casos de psicopatas dentro da literatura criminal. A questão toda é que esses tipos, como você disse, estão por aí. E agora vamos entrar na questão das redes sociais. As redes sociais potencializam o trabalho e potencializam as psicopatias presentes nos seres humanos? Sim, principalmente pelo fato que, por um lado, nós podemos dizer que nas redes sociais nós estamos expostos. Mas por um outro, por que nós estamos expostos? Porque nós estamos ali vulneráveis porque nós não estamos cometendo crimes. Então, a minha vulnerabilidade de que alguém, por exemplo, acesse meu Instagram, acesse meu Facebook e obtenha algumas informações sobre a minha vida, não vai me afetar. Ela vai ver que eu dei aula, ela vai ver que eu estive aqui, né? Então, para mim, não é um grande problema. Agora, para esses que estão dentro das redes sociais com a intenção de prejudicar uma pessoa ou outra, eles
montam uma grande trama, hackeiam, fazem os hackers, eles vão criar uma sistemática exatamente para poder entrar nesse universo das redes sociais e, vamos dizer assim, espalhar o seu mal. E como nós estamos numa sociedade onde o mal ficou banalizado, né, como a Hannah Arendt falava já da banalização do mal, o que ocorre? Nós não conseguimos diagnosticar se aquele que mandou a mensagem A ou B realmente é um psicopata. Porque, nossa, eu sendo um político ou sendo um artista, eu vou receber ofensas sempre. Eu não vou saber nunca qual dessas ofensas levará exatamente a uma atitude de psicopatia, a uma complementada ação daquilo que eu digo, cara, eu não gosto de você. Se eu te encontrar, você diz, nossa, eu já recebi tantas vezes isso, é mais um. Só que eu não sei quem é esse. É o caso que aconteceu com a Ana Hickman, né? Daquele fã que a perseguiu, até chegar no hotel e entrar, e aí acabaram matando o rapaz e tudo mais. Existe uma forma de dizer que o comportamento de psicopatia pode ser desenvolvido nos outros? Por exemplo, o jogo da baleia azul seria uma forma de estímulo à psicopatia? Sim, sim. A maioria desses jogos e muitos desses videogames ou jogos que existem, e principalmente se nós pensarmos em jogos proibidos, e aí nós estaremos falando de Deep Web, eles acabam fomentando exatamente esse lado maquiavélico, esse lado criminoso, esse lado mal do ser humano. Então, e esses jogos, o grande feito, entre aspas, dele, é que eles não são jogos de isolamento. Né? Eles são jogos de isolamento do seu grupo social. Eu me isolo no meu quarto e vou realizar o jogo. Mas ele não é um jogo de isolamento em relação àqueles que eu quero ter contato e que vão me ensinar como mata, que vão me ensinar técnicas de tortura, que vão me ensinar como agir, como hackear, como estar, como não estar, como aparecer ou não aparecer. Então essa rede, como existe, espero que aqui seja a mais prolífera no mundo, que é uma rede de bondade, por outro lado nós temos uma rede de maldade violentíssima dentro da sociedade e ela está em todas as instâncias. Então hoje, por exemplo, nós falamos em políticos que beneficiam-se no caixa 2, que agem de uma forma corrupta, que vendem o seu voto, eles são psicopatas. Socialmente, para a sociedade, a perda do princípio da ética é o passo para o caminho da psicopatia. Daniel, obrigado pela participação nesse bloco. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto continua sendo psicopatias e as redes sociais. Comigo no estúdio está o psicanalista Daniel Francis. Daniel, você também é professor de História, farmacêutico e bioquímico, então você tem um conhecimento profundo da influência dos produtos culturais na história da humanidade e de como isso pode afetar ou não a parte, inclusive, orgânica. Sim. E nós temos alguns produtos culturais que são extremamente agressivos. Existem algumas músicas de hip hop, por exemplo, que são extremamente agressivas, que estimulam a violência, isso é inegável. E por mais que os manos e manas fiquem bravos comigo agora, não há o que dizer em relação a isso. Totalmente verdadeiro. Né? E no funk carioca, porque existe o funk e o funk carioca. Né? O funk carioca é muito mais agressivo do que o funk original, do James Brown. Sim, sim. Não tem como comparar o que James Brown fazia com o que se faz no Rio de Janeiro. Né? Esses produtos culturais, especificamente 2 produtos ligados à música, né? Mas existem outros produtos que também podem ser extremamente agressivos. Esses produtos culturais, eles podem estimular a psicopatia de alguma forma? Sim. Quando a gente, remetendo até para uma análise mais histórica, quando Adorno, Horkheim, a própria Hannah Arendt começam a trabalhar essa sistemática da repetição, músicas que se repetem, e quem está nos vendo agora nesse instante vai perceber. É difícil você ver, por exemplo, se você pegar uma produção musical de um Caetano Veloso, de um Milton Nascimento, de um Chico Buarque, você vai dar sempre novas melodias, novas composições, novas transformações sonoras. Se a gente olha para o funk, ou olha para o sertanejo universitário, ou para outro tipo de música, ele é uma repetição. Refrões de iguais, 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 ritmo igual, 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 igual.
Isso, quando esses senhores estudaram, fizeram a escola de Frankfurt, eles criam a ideia de que há uma massificação, e essa massificação seria exatamente a indústria cultural. Da indústria cultural se transforma numa indústria para o benefício ou para o malefício. Então, quando eu propago, através da música, determinadas violências, determinados atos, determinadas danças, que parecem simbólicas, queridos telespectadores, e que nós achamos engraçado que o seu filhinho dance ou a sua filhinha faça, e que ela vá com o shortinho curto, não é isso que estimula o estupro, mas o shortinho curto é um estereótipo já desse processo todo, é muito difícil que essa influência sonora que entra pelo nosso ouvido não afete o nosso inconsciente, e ela vai ficar guardada. Então eu brinco às vezes, por exemplo, esses tempos eu estava dando uma aula e falei, gente, eu não posso chegar, não posso nem dizer aqui a palavra, mas eu não posso chegar como uma letra de funk diz determinada coisa das meninas e chamar vocês assim. Se eu disser, por exemplo, essas três meninas, pi, né, aquele barulhinho do palavrão, tá, fora porque vocês são bi, outro palavrão. Mas então por que o cantor pode? O que dá a ele o direito de ser superior a mim na hierarquia do palavreado com pessoas que, para mim, a aluna está muito mais próxima de mim do que o próprio cantor do funk? Essa identidade com o mal é uma identidade exatamente da permissividade, da maldade humana, da proliferação, não vou dizer de uma certa delinquência, mas de um certo estágio de que é muito interessante quebrar regras. É muito gostoso estar fugindo dos parâmetros da regra. Então, lógico, a escola é um padrão de regras, aqui temos um padrão de regra, a política é um padrão de regra. Então, quando nós fugimos disso, nós nos sentimos ardilosos. Eu estou quebrando os parâmetros, eu consegui ser um político que está há tanto tempo no mandato roubando. Isso, para o psicopata, é o êxtase, é o grande êxtase da sua existência. Ou seja, burlar a regra. Burlar a regra e, logicamente, quebrar os princípios da ética. E é o que acontece com alguns produtos da indústria cultural, como a gente mencionou aqui, algumas músicas do hip hop, algumas músicas do funk carioca. E no que se refere às redes sociais, elas intensificam isso, né? Porque cada um passa a ter o seu canal de comunicação individual. Nós estamos agora numa polêmica muito grande, e eu me divirto com isso, com essas coisas do coach. Porque antes não existia isso. Vamos voltar a 10, 15 anos, nem não existia. Nós poderíamos estar preparando pessoas. Agora todo mundo virou coach, agora todo mundo virou chefe de cozinha. Então essas ondas, elas rastreiam espaços de absorção de seres humanos. Elas estão absorvendo novos públicos. E no meio desses grupos, vamos pensar que é um caso histórico interessante, falando em cozinha, com todo o parâmetro da visão, eu não lembro se é um americano ou é um inglês, que colocou o anúncio nas redes procurando um homem, mas não era, em momento algum do anúncio você percebia, eles não estavam procurando um homem para realização sexual, ele procurava um homem para abate, ele queria uma pessoa para matar, então ele é um psicopata. E o grande mal, apareceram dúzias de pessoas. Então, o que eu acoplo nesse instante? Aquele ser humano que tem o desejo do suicídio, mas não tem, entre aspas, que eu não vejo como coragem, a capacidade de realizar ele até o fim. Então, ele acabou de encontrar alguém que realizará o suicídio para ele de uma forma em que os dois condensarão os seus desejos numa estrutura só e farão ela acontecer. E ele realmente, ele matou uma pessoa, começando meio Hannibal, a devorar pelo cérebro, porque o cérebro é uma coisa impactante no processo de estudo por uma razão. Que até às vezes a gente olha para a televisão e diz, não, isso deve ser fantasia, impossível. Não se sente dor no cérebro. Tirando a calota craniana, que é onde está as terminações, eu posso arrancar pedacinhos do seu cérebro, é uma cena famosa do Hannibal, e comê-lo, sem que a pessoa morra. Ela não vai morrer, ela vai passar a perder algumas funções. Então, é um processo de difusão das psicopatias. E a Deep Web, essa web profunda, a chamada App Devasta, ela passa esse universo inteiro por todos os caminhos que a gente diria, nem deveria imaginar. É algo extremamente sombrio, parece filme de terror. Sim. Nós moramos numa sociedade que ela beira a psicopatia. Esse casal de senhoras que matou o filho, Ramon, com os requintes mais cruéis de barbaridade que nós possamos imaginar. Acho que Juan era o nome, né? Juan. São psicopatas. Qual é a possibilidade? Uma menina, quer dizer, lógico que são níveis totalmente diferentes. A menina que pegou a sua tartaruga e colocou no micro-ondas porque queria saber como é que funcionava, é um
passo para uma psicopatia. Eu não fico imaginando pegar meu cachorrinho para colocar no micro-ondas. Bom, então aí vem a pergunta mais importante. Como que os pais podem fazer para identificar algum traço de psicopatia no filho? Maltrato ao animal, por exemplo? Maltrato, comportamentos antiéticos, rebeldia, não a rebeldia normal de eu não quero, não vou comer, não isso, mas a rebeldia com sinais de violência, a rebeldia que termina num tapa do filho nos pais, que termina com uma agressão, como foi o caso, e telespectadores, cuidem, porque isso você não vai identificar no seu filho com 15 anos. Você vai conseguir identificar isso no seu filho com 5 anos, com 6 anos, com 7 anos. Nós vemos o caso daquela menina que ela, todo dia que os pais chegavam em casa, ela dizia que a babá batia nela, que a babá machucava e que os pais, inteligentemente, até porque já percebiam princípios de psicopatia na menina, colocaram câmeras em casa. E aí viram que, na verdade, o que acontecia? Ela incitava a babá a ficar braba e ela se beliscava, ela se cortava, para poder usar isso de argumento. Então, como eu disse, voltando à palavra, ele é ardiloso. Então, você vai perceber isso no ardiloso dele, no desejo de repente, pegar o copinho do irmão e cuspir antes de entregar. Então, existem sinais? Existem. Eles necessariamente não vão lhe dar um diagnóstico, mas é um passo para a gente deixar de ser, digamos assim, inoperante perante as ações humanas e procurar um especialista, procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, para que essa pessoa possa ser reconduzida. É muito difícil cura. Na psicopatia é quase impossível. Mas existe tratamento? Existe uma capacidade de você diminuir essa psicopatia, que é confrontar o psicopata com a sua própria insensibilidade, confrontá-lo com as suas próprias ranhuras de horror. E aí, se ele tiver ainda num nível que não é o total da psicopatia, ele pode repensar. Como eu disse, nós todos temos isso, né? Nós temos um pouco disso. O que ocorre com nós com o passar dos anos é que o que nós vemos, o que nós ouvimos, o que nós aprendemos, vão nos tirando essa ideia de ser antiéticos. Né? Então, esse ser que é o psicopata, ele não vai achar graça naquilo que é ético, ele não vai achar valoroso dar os passos pela mesma estrada que todos trilharam. Ele precisa ser conduzido à fama. E, como eu volto a dizer, a mídia ela tem um papel que às vezes é perverso nisso, porque ela divulga essas figuras não necessariamente com o intuito, e aí eu falo de alguns programas, não com o intuito de informação, mas com o intuito de benefício econômico e tudo mais. E isso é extremamente perigoso. Daniel Francis, psicanalista, obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.